Olá, floresteiros! Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é o canal da Floresta Urbana, né? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu vou estar aqui com vocês ao longo do tempo apresentando alguns produtos de linha pet, produtos de aquário, de coelhário, né? Produtos relacionados a cachorros também, a aves. E hoje nós vamos falar aqui sobre um dos produtos que se tornou até referência da marca, da ProtBio, que é o Biodigest, um produto super coringa que participa aí de vários compostos de kits da marca. E bora lá então falar um pouquinho mais do produto, mas antes não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like aí, tocar no sininho, né, para que vocês não percam os próximos vídeos e vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre o Biodigest da ProtBio. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse produtinho que é tão querido pelos aquaristas. O produto Biodigest, ele é apresentado pra gente na forma de uma ampola. Vou abrir aqui para vocês visualizarem, né? Se a gente compra a caixinha completa, essa caixinha ela vai vir com 30 ampolas. E cada ampolinha dessa daqui, ela vai ser utilizada de forma total no aquário. Já eu mostro para vocês, vou indicar para vocês qual que vai ser o melhor uso que a gente vai ter para essa ampola, né, para a quantidade de litragem do aquário direitinho. Mas fato é que esse produto é um produto útil, importante para os aquaristas, que se tornou queridinho, principalmente porque ele ajuda nessa manutenção diária do aquário. Ele é um produto em que a gente vai ter aqui nessa ampola uma quantidade enorme de bactérias vivas, né? Quando a gente compra ele assim, essas bactérias elas vão estar no estado dormente, elas passam a ser biologicamente ativas à medida no momento em que a gente abre a ampola e essa ampola entra em contato com o oxigênio. Mas essas bactérias ali, quando elas vão para o nosso aquário, elas vão dar uma qualidade de vida melhor para o aquário, porque elas vão estar agindo justamente nesses processos biológicos. Aqui a gente vai ter bactérias que elas vão ser tanto patenteadas mesmo pela Biodigest, ali pela ProtBio, né, quanto também outros tipos de bactéria. E essas bactérias, ao participarem do ciclo biológico do aquário, elas vão atingir principalmente ali o ciclo do nitrogênio. Todos nós sabemos que a amônia é altamente prejudicial para os nossos peixes, né? A amônia ali é fruto tanto quando a gente coloca os peixes no aquário, ali, dos dejetos dos peixes, também das matérias orgânicas que vão aparecendo no nosso aquário, da alimentação e tudo mais. E aí, essa amônia é altamente tóxica para os nossos peixes. As bactérias que estão aqui, né, no nosso Biodigest, várias delas participam desse ciclo biológico, né? Então, quando a gente introduz o Biodigest no aquário, ele vai estar ajudando na transformação dessa amônia em nitrito, na transformação desses nitritos em nitratos e até mesmo na transformação desses nitratos em nitrogênio que vai para a nossa atmosfera, né? Aquele nitrogênio que vai sair do aquário e vai ser diluído ali na nossa atmosfera. Isso faz com que a gente precise ter uma menor troca parcial de água no aquário, né? Então diminui o trabalho ali do aquarista, aumenta essa biologia do aquário, essa participação das bactérias, né? Então facilita também, principalmente quando a gente tem o aquário que está sendo montado pela primeira vez, que ele não tem biologia alguma. Então se a gente já vai logo de cara introduzindo os peixes sem esperar desse tempo de maturação para o aquário, sem ter uma vida biológica, a gente corre grandes riscos de ter picos de amônia e os nossos peixes virem a falecer. E aí, com a introdução desse Biodigest, a gente diminui esses riscos, porque a gente já introduz essa vida biológica, né? Além dessa principal ativação, esse principal foco do produto da Biodigest, ele também vai ter um papel ali importante no controle de algas no nosso aquário, principalmente as algas filamentosas, que são algas que estão associadas à matéria orgânica que vai sendo depositada, né, durante o tempo, gradualmente. É claro que a gente também tem que levar em consideração que, assim, se você já tem um aquário que está altamente infestado por algas, é necessário sim fazer a limpeza correta, fazer essa troca, que às vezes vai ser uma troca parcial bem mais rigorosa, né, com um volume maior de água,
fazer a limpeza e higienização correta do aquário. Mas se você tem ali um controle, uma manutenção, que é o que eu vou indicar para vocês agora mesmo ali no uso desse Biodigest, ele vem ajudando vocês a prevenir essa proliferação de algas, pensando que a gente vai fazer ali um controle, né, adequado da utilização do Biodigest no aquário de forma preventiva também. Se já está infestado, a gente precisa fazer a limpeza. Mas, após a limpeza, se a gente passa a ter essa manutenção preventiva com o uso de Biodigest, a gente aí controla essa quantidade de algas que vão sendo proliferadas no nosso aquário. A respeito do uso, geralmente quando a gente vai no mercado, e aí eu vou até deixar indicado aí para vocês o link do nosso Instagram, Floresta Urbana. Em breve a gente vai ter um site também funcionando, mas se você já entrar em contato conosco através do Instagram, a gente pode enviar, a gente envia, né, fazer esse envio pelo correio de todos os produtos que a gente tem na loja. E principalmente aí do Biodigest, se você tiver interesse. Entre em contato, converse com um dos nossos vendedores para você obter mais informações aí. Bom, então voltando aqui para falar um pouquinho a respeito do uso. No geral, esse produtinho aqui, né, da ProdBio, o Biodigest, ele vem numa ampola padrão, que vai estar aí pra gente colocar, fazer a quebra direitinho. A gente quebra as pontinhas, joga no aquário, e cada ampola dessa vai ser indicada para um aquário de 120 a 1000 litros, tá? No geral, a gente pode até pensar assim, nossa, mas como que a gente faz esse controle dessa biologia se uma ampola dessa ela vai, né, atingir uma gama grande de litragem no aquário, de 120 a 1000 litros? Acontece que quando a gente está falando dessas bactérias, quando elas são soltas ali no aquário, né, na água, quanto maior for esse aquário, mais essas bactérias se proliferam, né? Mais elas vão se instalando ali nas paredes, nos cascalhos e tudo mais. E quanto menor o aquário, uma perda maior a gente vai tendo dessas bactérias também. A gente consegue ver através disso que o produto ele foi pensado para que ele trabalhe na sua potencialidade máxima para cada tamanho de aquário que a gente tem. Então, se eu tenho um aquário de 120 a 1000 litros, quando a gente dilui quando a gente dilui essa ampola no aquário, as bactérias elas vão se adequar, a quantidade de bactérias elas irão se adequar para o tamanho, né, proporcional do aquário. No geral, a gente tem que pensar sempre que a quantidade de bactérias que ficam vivas ali depois que o seu aquário, né, entrou numa fase de maturação, está rodando direitinho dentro desse ciclo biológico, a gente não tem bactérias para mais ou bactérias para menos, né? A gente tem aquela quantidade de bactérias exatas, boas. Então, embora às vezes a gente pode ter um aquário menor e a gente tem uma perda um pouco maior na quantidade de bactérias que são soltas ali, essas bactérias elas vão estar de acordo com o tamanho ali adequado do seu aquário, ok? Então vamos falar sobre alguns cuidados que devemos ter ao usar ali, né, ao colocar o Biodigest no nosso aquário para a gente ter a menor perda possível da eficiência do produto. Como eu comentei com vocês, o Biodigest e as bactérias, quando a gente, né, abre aqui o produto, né, as bactérias estão dormentes aqui dentro, então quando a gente abre o produto, essas bactérias acordam e elas passam a fazer o seu trabalho ali no aquário. Elas entram, né, elas saem desse estado dormente quando elas entram em contato com o oxigênio. Logo, essas bactérias elas precisam de oxigênio. Então, uma coisa super importante é não desligar as bombas de oxigênio, não desligar o aquário, né, durante a utilização do Biodigest. Deixar essas bombas, deixar essa produção de oxigênio ativa, justamente porque essas bactérias elas precisam do oxigênio para poder sobreviver, proliferar, né, e espalhar pelo seu aquário de uma forma bem eficiente, a gente tem a menor perda possível. Mas, em compensação, se você tem um filtro UV no seu aquário, o indicado é que você desligue esse filtro durante alguns minutos. A gente tem que lembrar que quando a gente solta essas bactérias no aquário, elas ainda não estão fixas numa parede, né, na parede de vidro, elas não estão fixas em alguma decoração, no cascalho ali, né, no substrato. Elas estão ali, na sua grande maioria, circulando, nadando, estão ali na água mesmo, né? Diluídas ali na água.
Então é importante a gente dar esse tempo das bactérias, elas se fixarem, elas não passarem ali pelo filtro UV, para que a gente não tenha para a gente ter essa menor perda possível de bactérias. Outra coisa também interessante seria, né, se você puder, desligar o skimmer também durante algumas horas, para que dê esse prazo das bactérias poderem se fixar nessas paredes, nesses substratos, que a gente possa ter uma menor perda de bactérias. Então, assim, não desliguem jamais, né, a circulação de água, a produção ali de oxigênio do seu aquário. E, se possível, desligue o filtro UV e desligue também o skimmer aí do seu aquário. Então, falando aí sobre o uso do Biodigest, né? Mas antes de tudo, não esqueçam do like e de se inscrever para que você possa acompanhar as diquinhas ótimas que vão aparecer aqui pra gente no nosso canal da Floresta Urbana. Bom, prestando atenção, quando a gente vai utilizar o Biodigest no nosso aquário? Primeiro, se você está montando um aquário, né, hoje, vou colocar peixe nele, já de cara, coloquei água, colocar peixe. Não. Então esse aquário, ele não passou pelo processo de maturação ainda. Ele não tem biologia, a gente precisa criar biologias no aquário antes de introduzir os peixes. Para acelerar esse processo de criação, né, da criação dessa biologia no aquário, o Biodigest ele é bastante indicado, porque ele já vem com essas bactérias boas, essa infinidade de bactérias, que vão se fixar ali nas paredes do seu aquário, nas mídias biológicas, e vai fazer também com que esse processo seja um pouco mais acelerado, né? Você não precisa esperar tanto tempo para que você introduza os peixes que você tanto quer no seu aquário. Afinal de contas, quando a gente está ali montando aquário, a gente está na empolgação, a gente quer ver os peixes rapidinho ali dentro, né? Quer ver o resultado final pronto ali rapidinho. Outra forma também que a gente tem do uso do Biodigest é da manutenção do nosso aquário. A gente tem que lembrar que o aquário é vivo, né? Então os peixes estão ali, a vida, as bactérias estão ali, a gente tem plantas também. Então o seu aquário é vivo. E esse controle de amônia, esse controle das algas, ele tem que ser feito constantemente. Então se a gente quer melhorar a qualidade de vida do nosso aquário, se a gente quer também reduzir o nosso trabalho com essas trocas parciais de água, a gente indica, assim como também o fabricante indica a utilização do Biodigest a cada 15 dias. É claro também que, assim, quando a gente tem algumas situações críticas que acontecem no nosso aquário, a gente pode entrar com o Biodigest. Então, por exemplo, né, por algum motivo, a gente tem ali um desequilíbrio no aquário. Seja ele porque acabou a luz, ficou algumas horas sem luz, embora os peixes ali sejam vivos, né? Mas a gente tem que pensar sempre ali também nas bactérias, nas outras funcionalidades. A gente vai ter uma perda grande, então a gente procura repor essas bactérias. Se a gente também está falando aí sobre a introdução de novos peixes no aquário, a gente tem que lembrar que, como eu comentei com vocês, o aquário ele funciona redondinho, né? A gente não tem sobras ali de bactérias. Então, quando a gente introduz novos peixes, a gente causa um desequilíbrio no aquário. E esse desequilíbrio pode acarretar num pico de amônia que vai ser altamente prejudicial para os peixes, tanto os peixes que já estavam lá, quanto os peixes novos que estão chegando. Então, se você pode, coloca o Biodigest, né? Então, o Biodigest ele vai ajudar nessa climatização desses novos peixes e também vai dificultar que ocorra esse pico de amônia ali no seu aquário também. Para a gente fechar a utilização aqui, essa resenha, né, sobre o Biodigest, a gente lembrar que muitas vezes, por qualquer motivo, né, ou uma proliferação exagerada de algas, ou um excesso de matéria orgânica no nosso aquário, alguém, né, jogou um pouco mais de ração do que deveria, a gente pode necessitar de uma troca parcial um pouco maior. A gente tem que lembrar que quando a gente faz essa troca parcial de água, a gente também está retirando bactérias do aquário, né? Então, se a gente faz ali uma troca parcial que ela é maior do que o de costume, né, para manter ali a vida do aquário de uma forma coerente, é legal a gente também introduzir o Biodigest para que a gente reponha essas bactérias que se foram aí nessa troca parcial emergencial, vamos dizer assim. Então,
Nós ficamos por aqui, né? Não se esqueçam que o Biodigest é um produto da ProdBio, de excelente qualidade. Ele é muito útil no nosso aquário, né? Ajuda na manutenção, ajuda a gente a diminuir o trabalho, poupa tempo ali naquelas trocas faciais de água, melhora a qualidade de vida dos nossos peixes, ajuda ali também no controle de algas, que é muito legal, ajuda também no controle ali do processo biológico da transformação da amônia, né, no nitrito, nitrato, depois posteriormente no nitrogênio que vai para a nossa atmosfera. Então assim, gente, se ainda tiver ficado alguma dúvida a respeito desse produto tão queridinho aí pelos aquaristas, entre em contato conosco. E se você se interessou, quer saber de um local confiável para poder comprar o seu Biodigest, entre aí, acesse o nosso Instagram, até a nossa loja virtual ficar pronta, e nós enviamos para vocês aí uma ampola, 2 ampolas, a caixinha, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E lembrando que a gente tem outros produtos da ProdBio, além do Biodigest na nossa loja, né, na Floresta Urbana, e também outros produtos relacionados a aquarismo e pets no geral, tá? Então beijos, vejo vocês aí no nosso próximo vídeo. E não se esqueçam de